Algumas pessoas não têm paciência para ir ao supermercado e ficar muito tempo escolhendo produtos, mas gastar um tempinho a mais por aqui pode garantir escolhas mais saudáveis, que o diga a Ana Paula. Eu sempre fui gordinha, desde criança. Quando eu engravidei, eu pensei que eu precisava ter uma oferta melhor de alimentação para mim e o que eu ia oferecer para o meu filho. Então foi pensando nele que eu comecei a buscar informações sobre o que eu comia. E eu já sabia que eu comia muito mal, eu só tive essa certeza. Então quando ele nasceu, eu comecei acompanhamento com uma nutricionista e no primeiro ano, desde que ele tinha nascido, eu emagreci 35 quilos, mudando a minha alimentação, fazendo exercício físico. Foi por isso, basicamente, que eu mudei, por ele. Os alimentos prontos e cheios de conservante deram lugar aos integrais e frescos. Quando eu vou escolher um produto entre duas marcas, eu vou primeiro olhar qual é o que eu quero consumir e, dentre essas opções, qual tem menos ingredientes. E aí procurar pelas opções de menos gordura, menos açúcar e sempre essa é a minha prioridade. Menos carboidrato, menos sódio. Depois dos ingredientes, vai para a tabela nutricional. A nutricional, e aí sim que eu vou ver quantidade de calorias, de porção. Observar o que dizia na embalagem fez a diferença. É nela que estão as informações importantes para o consumidor. A tabela indica a quantidade de cada nutriente presente no alimento. Logo ao lado estão os ingredientes que mostram para o consumidor o que ele de fato está comendo. O modelo segue determinação da vigilância sanitária. A tabela nutricional ela segue o modelo de um órgão da vigilância, onde tem esses componentes, e esses componentes geralmente são componentes já dos próprios alimentos que fazem parte de um supermercado, tanto da feira como de produtos industrializados. E se você é daqueles que logo vai olhar as calorias dos alimentos, saiba que isso não é o mais importante. A primeira coisa que as pessoas ainda têm muito hábito de se preocupar é a questão de calorias. E a gente tem que se preocupar na questão da composição dos ingredientes desse alimento, para ver se o primeiro ingrediente, que é o que começa quando a gente vai ler ali a lista de ingredientes, é o que tem maior composição. Então temos que prestar atenção nos ingredientes e não tanto na tabela nutricional. Por isso, atenção na quantidade de alguns componentes. O sódio, os açúcares nas suas formas diferentes, como xaropes, açúcar invertido, xaropes de milho. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Os produtos light e diet fazem sucesso entre quem busca manter o corpo em forma. O nome já indica, mas você realmente sabe a diferença entre eles? O alimento diet, muitas vezes a gente associa somente a pacientes e pessoas que são diabéticas. O alimento diet ele vai ter redução total de algum dos ingredientes, então não necessariamente só o açúcar, pode ser também o sódio e algum tipo de gordura. E o alimento light ele já tem 25% da redução de qualquer dos itens que sejam componentes de um alimento. Alguns alimentos, como o feijão, o arroz e a lentilha, não precisam da tabela nutricional. Nem todos os alimentos eles necessitam de tabela nutricional. A gente vai observar muito isso na questão dos grãos e das leguminosas. Então, feijão, arroz, lentilha, grão de bico, eles não necessariamente precisam, pela legislação, ter a tabela nutricional, porque é apenas um componente só dentro da embalagem. É fundamental que a gente pare um pouquinho para fazer as compras olhando o rótulo dos alimentos e sempre observando os ingredientes, optando por aqueles que tenham uma quantidade maior de farinhas que sejam integrais, que tenham uma quantidade menor de acidulantes, de conservantes e de corantes e aromatizantes que sejam artificiais, e também optando por alimentos que a gente consiga entender o que está escrito. Muitas vezes a gente não consegue ler e não sabe nem a procedência daqueles ingredientes que estão escritos. Então evitar um pouco esses alimentos que são desconhecidos.